E aí, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Eterno esteja no coração de cada um de vocês. Para mim é um prazer e uma honra muito grande poder ter você comigo aqui, compartilhando conhecimento, aprendendo das Escrituras Sagradas. E você que já é inscrito no meu canal, estamos chegando aí a 84 pessoas, amigos, amigas aí, que se inscreveram aí no meu canal. Você que não é inscrito ainda, não perca a oportunidade, se inscreva aí para adquirir conhecimento bíblico, histórico, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que é muito bom a gente obter conhecimento bíblico, histórico e aquela palavra que nos faz bem, que nos mostra como nós podemos guerrear e viver nesse mundo totalmente tenebroso e difícil que nós estamos aqui vivendo. Beleza, meus irmãos? Para mim é um privilégio e uma honra muito grande aí estar com todos vocês aí no meu canal. Legal? E você que tem assistido o vídeo, tem muitas pessoas, meus irmãos, que têm assistido os vídeos aí diariamente, mas não está inscrito no canal. Se inscreva aí, sabe? Deixa seu like aí, que eu sempre falo, eu não procuro quantidade de pessoas, tá? Eu não faço esses vídeos, meus irmãos, Deus é testemunha disso. Eu não faço esses vídeos aqui literalmente para ganhar likes, para que eu possa ter milhões de seguidores. Pelo contrário, quem tem que ter seguidores é Cristo, é Jesus. Por isso que eu faço numa humildade muito grande, né? Porque quanto mais pessoas ouvirem da palavra de Deus, mais famílias, mais filhos, mais pessoas vão conseguir ter uma vida abençoada, uma vida repleta de alegria. Não que não vai ter problemas e dificuldades, tá? Mas saber qual armas guerrear, como guerrear e como enfrentar os problemas aí. Beleza, meus irmãos? É isso que eu sempre falo. Eu não procuro quantidade, mas eu procuro qualidade. Pessoas que vão assistir e vão mudar a sua vida e a sua história. Beleza? E quando nós falamos sobre mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar a sua maneira de ser, de pensar, de agir, ter uma vida abençoada. E além de tudo, nós temos que mostrar os caminhos. Hoje eu quero falar sobre o que muitas das vezes nós não temos visto igrejas, vamos dizer assim, pregando bastante sobre salvação. O que é e como nós precisamos obter uma salvação. O que é necessário para obter uma salvação. E hoje, infelizmente, nós não vemos muito falar sobre salvação, sobre arrependimento, sobre cruz, sobre negar o seu eu, sobre tomar a sua cruz e buscar a Cristo. Porque, irmãos, eu vou falar algo para vocês. Quando nós falamos sobre salvação, todos querem ser salvos. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo aqui comigo agora, com certeza você quer ser salvo. Você quer morar na Jerusalém celestial. Eu creio que você quer que seus filhos, os seus netos, seu esposo, esposa, seus parentes, seus amigos, todos sejam salvos. Mas para ter a salvação, irmãos, nós vamos ler aqui em 1.800 promessas aí para nossas vidas. Então a Bíblia, meus irmãos, cerca de 80% de todas as promessas da Bíblia são promessas de Deus para com o homem, para com a mulher, para com os seus filhos. E o legal, irmãos, que você pegar o dicionário bíblico, se você pegar o dicionário bíblico, a palavra salvar, ela vem do verbo transitivo indireto, que significa tirar, livrar, resgatar alguém de um perigo totalmente indireto. Então, irmãos, quando nós falamos sobre salvação, nós temos que fazer uma viagem mental e uma viagem bíblica e também uma viagem histórica há mais de 6.000 anos atrás. Bruno, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que o Pai continue te abençoando ricamente. O Espírito Santo mudou tudo daquilo que nós estávamos trazendo aqui, meu irmão. Mas louvado seja Deus aqui. Vamos ver se a conexão agora me ajuda. Irmãos, estamos falando, Bruno, sobre salvação. Algo que nem eu vou ser redundante, que muitas das vezes as igrejas hoje, não na sua totalidade generalizando, não tem feito com que a pessoa pare para entender um pouco mais sobre o que é salvação. E quando eu falo de salvação, eu tenho que fazer aqui uma rápida digressão com vocês aqui, para que nós entendamos
como é esse processo salvífico, esse processo de salvação. Quando eu volto, Bruno, meus irmãos, meus amigos e amigas aí das redes sociais, com a entrada ali do pecado no mundo, o que Deus faz? O Eterno, ele estabelece um plano mediante a qual daria o seu Filho para salvar toda a humanidade de uma morte que era uma morte totalmente eterna com a entrada do pecado. Você pode ver isso daí, meus irmãos, que não conhece a Bíblia. Eu vou falar aqui o versículo, e você que já conhece, eu só vou aqui fazer com que a sua psique volte novamente a lembrar desse versículo, que é um dos versículos chave importante. E ai se não fosse esse versículo que nós vamos ver aqui de João 3,16, aonde fala que Deus, o Eterno, o Criador, o Pai, o Criacionista de todas as coisas, deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Lindo isso daí, irmãos. Para você ver que biblicamente é coisa linda nós pegarmos as Escrituras Sagradas, lá em Atos capítulo 16, verso de número 31, no contexto aqui que eu quero falar aqui para vocês, nós vemos Paulo ele vai lá até a cidade de Filipos, lá em Atos capítulo 16, verso de número 16, e tem ali o seu relato sobre um espírito totalmente de adivinhação, que foi expulso da vida de uma mulher. E Paulo, automaticamente, ele e o seu amigo missionário, seu grande colega de obras missionárias ali chamado Silas, os caras é levado totalmente a uma prisão, aonde tem um grande terremoto e cadeias se abrem. Você já ouvimos falar dessa grande milagre, dessa grande história. Irmãos, o apóstolo Paulo, ou no seu nome original, chamado de Paulo, pregando a palavras por gentios, por daquela época, como era um povo escolhido, como era um povo que fez morada. Para muitos judeus, eles achavam que eles eram a nação principal, eles eram o queridinho de Deus, e as outras nações não era nada. Então Jesus, ele veio literalmente para mostrar que os gentios também eram filho de Deus. E os apóstolos fizeram, como diz o verso de número 18 e 19, ide, pregai o evangelho a toda criatura e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Essa é a obra que nós fazemos, obra salvífica, obra de salvação, que é levar vida na casa das pessoas, mostrar para os nossos irmãos, amigos, casa, colega, dentro da igreja, que nós temos um Cristo, um Deus que salva, restaura e quer salvar a vida, e quer nos abençoar, salvando vida. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 16, eu quero que você observe o verso de número 30 e 31. Presta atenção aí no capítulo 16, o verso 30 e 31. O que o carcereiro fala? Senhor, o que é necessário para fazer para mim ser salvo? Paulo e Silas, se você pegar aqui o contexto, eu não quero passar muito tempo histórico aqui falando, porque senão esse vídeo vai se prolongar demais, falando sobre toda essa caminhada que ele chegou lá na cidade, todo o processo que ele passou. Mas eu quero dizer aqui, meu irmão, que Paulo e Silas, nesse contexto aqui do livro de Atos, ele estava fazendo algo que era positivo, algo que era bom. Era expulsar um inimigo, um espírito imundo de adivinhação de uma vida de uma mulher. A Bíblia não fala quanto tempo aquela mulher estava possessa, ou qual era os tipos de consagrações que foi feito em determinados locais, ou se foi uma entrega satânica de alma, enfim, a Bíblia não fala, mas o que a Bíblia fala é que essa mulher tinha um espírito de adivinhação. Agora eu quero abrir aspas aqui, irmão, abro parênteses aqui. Eu acredito em revelação, eu acredito em dons do Espírito Santo, como fala em 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 12. Eu creio em oração de línguas de outras nações. Eu creio em tudo isso daí, meus irmãos. Mas aqui eu quero fazer com que você pare e pense comigo. Cuidado com muitas revelações que você tem escutado por aí. Igrejas que você vai no culto e o culto começa
das 7 às 11 horas da noite, só trazendo revelação, irmão, é de se parar um pouco para pensar, é de se reter algumas coisas e ver se realmente a Bíblia fala disso daí. Tá entendendo? Eu tomo muito cuidado referente a revelações. Eu vou ser redundante e vou falar de novo. Eu creio em revelações. Eu creio. Mas hoje, irmãos, tem revelações de todos os tipos. Tem disque revelações. Nós conhecemos, você conhece também, infelizmente, pessoas que estão com a vida tortas. Pastores, presbíteros, diáconos que são totalmente com a vida torta, e estão em cima de púlpito profetizando, estão ali na nave da igreja, indo para lá, indo para cá, profetizando. Eu vou falar para você, meus irmãos, todas as pessoas que vêm profetizar, ali literalmente na minha vida, tem coisas que eu não preciso fazer o que eu falo, o que eu vou falar agora. Tem coisas que já testificam no meu coração e eu já sei que é eu e Deus, que só Ele sabe, mas tem coisa que a pessoa está profetizando. E eu já fico falando na minha mente, eu já fico falando ali, Senhor, se for da tua vontade, seja feito. Mas se não for, se for coisa do homem, está repreendido pelo sangue do poder de Jesus Cristo. Que o Senhor repreenda essa profecia, se não for da vontade sua, Senhor. Tá entendendo, meus irmãos? Então tome um cuidado muito grande. Então o que o carcereiro fala? Só para vocês entenderem. Paulo e Silas expulsam aquele demônio. Automaticamente faz uma boa ação. É forte, meu amigo Bruno. É forte mesmo, meu irmão. Você pega ali, Paulo e Silas faz uma boa ação. Tira aquele espírito maligno. Porque, irmãos, pensa comigo, como que deve ser difícil alguém tá com espírito maligno possesso. Imagina você estar na sua casa com a sua família, reunido ali numa confraternização, ali de repente aquele espírito maligno entra dentro da pessoa, começa a quebrar tudo, já acaba a festa, já acaba a alegria, já acaba jantar, já acaba o almoço, porque nós todos sabemos, uma pessoa possessa de um espírito demoníaco, ele faz bagunça, ele grita, ele faz um monte de arruaça. E depende de qual é a das vezes
que aquelas cadeias se abrem. Ali, corrente sendo quebrada, o carcereiro ficou com muito medo. E o que ele fez? Ele falou, cara, agora a única coisa que me resta é se suicidar. Por que se suicidar? Porque ele sabia que com certeza ele seria morto de qualquer jeito. Porque deixou ali aqueles prisioneiros fugir da prisão, como se coisa que fosse ele culpado de trazer um terremoto e sair abrindo cadeias. Mas ele tinha medo. O medo dele era tão grande porque ele tinha certeza que ele ia morrer. E o que ele faz? Ele vê Paulo e Silas, sabendo que eles eram um homem diferenciado, aonde Mateus capítulo 5, verso de número 16, se encaixa também aqui para Paulo e para Silas, que fala que a vossa luz resplandeça e brilhe diante dos homens, e os homens glorifiquem a Deus, que é o Pai, né, perante a todo mundo. Então quer dizer que a luz do Espírito Santo, a luz do Senhor estava sobre a vida de Paulo e sobre a vida ali de Silas. Cadeias se rompem, aquele homem antes de se matar, Paulo fala, para, calma, não faça isso. E ali tem todo aquele processo de conversação com aquele homem, e aquele homem ali sensibilizado, sentindo algo diferente, a qual ele nunca sentiu antes na vida, ele vira para Paulo, ele vira para Silas e fala assim, Senhor, o que é necessário para mim ser salvo? Ainda deu tempo ainda deles baterem no papo. O que é o entendo com isso aqui, irmãos, fazendo o paralelismo para a minha vida e também para sua vida. É que nós somos luz e sal da terra.
As pessoas têm que olhar para mim e para você e automaticamente ver a luz do Espírito Santo em nossas vidas. Elas têm que olhar para mim e para você e falar assim: olha o verso de palavra de nós pregamos. A saber, creres que Deus ressuscitou
dentre os mortos, será salvo. Então, só esse primeiro versículo aqui irmãos, é um versículo condicional. Há uma condição para você, sua família, seus filhos ser salvo. Porque ele fala aqui, com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque as Escrituras diz, a Bíblia diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença. Entre grego e entre judeu, porque o mesmo é o Senhor de todos.
rico para com todos aqueles que o invocam, porque todo aquele salvo. Meu irmão Beto, Deus
que se ele tiver uma única oportunidade de arrebentar com a tua vida, ele vem e arrebenta. Você não sabe o que pode acontecer comigo e com você quando nós saímos do portão da nossa casa para fora. E eu não estou fazendo terrorismo religioso para você, não, pelo contrário. Isso não é um terrorismo religioso. Eu não estou te chamando para servir a Jesus por medo, para você ficar com medo, não. Faça uma autorreflexão da tua vida e vê se está legal a sua vida. Vê se está bacana os seus conceitos. Vê se está legal o processo que você está passando aí na sua casa. Será que está bacana? Seus filhos, suas filhas, você, sua esposa, seu casamento? Então aqui não é um terrorismo religioso, beleza, meus irmãos? É algo que é reflexivo para você abrir o seu coração e poder deixar Jesus entrar nesse processo de salvação, processo salvífico na tua vida. Beleza, meus irmãos? Então pensa bem, que a Bíblia fala que o ruim não é a primeira morte, o ruim é a segunda morte. Meu irmão Igor, Deus abençoe a sua vida, que você possa continuar sendo um instrumento nas mãos do Senhor, que você possa continuar sendo aí esse jovem abençoado nas mãos do Criador. Legal, meus irmãos? Olha só, João capítulo 5, verso de número 24, ele fala algo interessante. Em verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras nela crê, e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrarão na condenação, mas passou da vida, passou para a morte. Olha o que João fala. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê, não basta ouvir, você tem que crer. Você está ouvindo o que eu estou falando aqui, mas se você só ouvir e não crer, e não praticar, você vai continuar com a sua vida da mesma forma. Por que nós vemos hoje muitas igrejas, muitos locais, eu vou falar de igrejas porque é do campo, literalmente, a qual eu faço parte, o campo do lado mais protestante. Mas por que nós vemos muitas igrejas cheias de pessoas vazias? Por que nós vemos muitas igrejas aonde a palavra não está sendo mais o centro do culto? Aí as pessoas não entendem o processo de salvação, não entendem que estão lidando contra seres malignos, aonde não lembram da cruz, aonde não lembram mais da renúncia, não lembram mais que tem que andar nos caminhos do Senhor, fazer a vontade de Deus, porque
Entenda o que eu vou te dizer. Uma das maiores estratégias malignas é fazer com que nós perdemos a nossa salvação. Porque o diabo já é um perdido. Ele não tem mais como obter a salvação. Então ele vai fazer todo o processo, desde o Gênesis. Ele já vem realizando seus intentos para que as pessoas percam salvação. Infelizmente, milhões, bilhões, trilhões de pessoas estão morrendo sem salvação. Porque não quiseram, irmão. A nossa vida ela é feita de escolha. Ela é feita de escolha, irmãos. Nós escolhemos estar com Jesus ou não estar. Então, meus irmãos, desde o Gênesis, lá do capítulo 6, capítulo 5, para a gente estar aqui ganhando tempo e encerrando, desde aquele tempo, antes da formação de tudo, nós temos guerras mentais. Eu sempre costumo falar isso sobre guerras mentais, parasitas mentais. Eu tento fazer com que a pessoa veja que nós estamos em guerra constante, todos os dias da nossa vida, com guerras na mente. A própria Bíblia, Jesus, ele foi tentado aonde? No corpo. Os profetas foram tentados aonde? No corpo. Satanás tentou Eva e Adão aonde? No corpo. As nossas guerras é no corpo. As nossas guerras são guerras mentais. Se você pegar lá em Isaías capítulo 14, ele fala que Lúcifer queria colocar o trono dele acima do de Deus. Tá entendendo? Olha só para você ver, irmãos. Guerras mentais. Parabéns, Bruno. É isso aí, meu irmão. Guerras mentais. Lá em Isaías 14, Lúcifer queria colocar o trono dele acima do de Deus. O que acontece? Guerra na mente. Lúcifer vai e persuade a terça parte dos anjos. Guerras mentais. Entrou na mente da terça parte. Desce da terça parte. Começa todo o processo criacionista, que nem eu sempre falo. Céu, firmamento, luz, água, separação, flores, frutos, enfim. Aí vem a obra mais preciosa. Adão, vem Eva. Guerra mental. O espírito maligno de Lúcifer entra ali numa serpente, começa guerras mentais na vida de Eva. Para quê? Para que a entrada do pecado comece a entrar, para que as pessoas da humanidade que viessem depois começasse o processo de salvação mais difícil, de luta com esse mundo, para que a gente tenhamos uma salvação. Vemos ali Caim e Abel, guerras mentais. Caim mata seu próprio irmão. Nós vemos ali todo o processo criacionista, todo o processo da formação, do povoamento ali, aonde cálculos matemáticos, mais ou menos 5 a 4 bilhões de pessoas naquela época viviam. Por que tudo isso, meus irmãos? Porque naquela época se viviam mais. Mulheres viviam 300, 400 anos. Então imagina uma mulher procriando, tendo filhos com 300, 400 anos. Uau, né? Era muito filho. E nós vemos ali que lá em Gênesis capítulo 6, Deus se arrepende de ter feito um homem. Porque fala que o coração e a mente dos caras, das mulheres, da nação, dos povos, eram má continuamente. Continuamente. Deus olha para a terra e vê 8 pessoas que não se corrompem. Vê
Noé, sua esposa, Sem, Cã e Jafé, seus 3 filhos. Suas 3 noras. Faz todo o processo ali de criação de uma arca, entra para dentro, começa a chover, que até então não existia chuva, só o orvalho que caía. O povo olhando aquela arca, falando: oh, esse Noé é louco da cabeça, esse Noé é doido. Noé está falando que nós vamos salvar, processo de salvação. Quantas vezes nós temos falado: gente, Jesus está às portas, Jesus está voltando, vocês não estão acreditando, Jesus... Não é diferente lá atrás, irmãos, é a mesma coisa. Nós falamos pregar lindas como aqueles sofistas
da filosofia grega fazia. Meus irmãos, será que está acontecendo isso nos dias atuais? Querendo trazer palavras bonitas, é beneplácito estar com vocês aqui. Será que está? Querendo ser visto nas primeiras cadeiras? Será que estão querendo servir ou está querendo ser servido? Ser servido? E aí, irmãos? Tenho certeza que eu estou falando aqui, você já conhece um monte. Infelizmente, é uma triste realidade. Você já vem vários e várias na sua cabeça que você fala, estou entendendo. Estou entendendo. O verso de número 13 de Mateus capítulo 23, fala assim, mas ai de vós escribas e fariseus hipócritas, pois fechai os homens o reino dos céus, pois nem vós entrai e nem deixai
faz entrar o que estão querendo entrar. É forte, irmão Beto. É forte, Bruno. É forte, Igor. É forte, meus irmãos. Tá entendendo? O que tá cheio de escribas e fariseus dentro do campo ministerial, barrando pessoas a entrar dentro e fazer a vontade de Deus e saber como que vai para a salvação, qual são o processo de cruz, de sangue, de dor, de martírio. Tá cheio. Verdade, Beto? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, irmãos. Por quê? Não são escolhidos porque não deixam o processo salvífico de salvação adentrar. É uma palavra até dura, né, irmão? Mas há necessidade de falar, meus irmãos. Não dá para massagear o pecado. Não dá para ficar falando só coisas lindas que os nossos ouvidos querem ouvir. Não é verdade? Então, se você pegar Jeremias capítulo 8, verso número 8, fala algo maravilhoso que fala assim: eis que em vão trabalham a falsa pena dos escribas. Então, a falsa pena dos escribas estava trabalhando, fazendo com que aquelas pessoas não reconhecessem Jesus e não tivesse o processo salvífico, processo de salvação, atrapalhando, bloqueando. Irmãos, o que tem de amigos, pessoas que me procuram aqui, pastor, vem cá, preciso bater um papo com o senhor. Tem acontecido isso, tem acontecido aquilo, olha, a situação está assim, o que eu faço? Por quê? Porque pessoas que têm cargos eclesiásticos estão acabando com a vida dos irmãos, das irmãs do povo da igreja. Estão acabando. Que nem o próprio Igor, meu irmão, aí está falando, Jesus pregava mesmo na sua sabedoria. Jesus era simples nas palavras, totalmente simples, porém também, né, Igor, só andando de mão dadas com a simplicidade de Jesus, quando precisava descer o chicote, Jesus descia também. Aqueles mercadores no templo, quando Jesus pegava os seus discípulos, olha que legal também, Igor, pegava os seus discípulos, os caras querendo um ser melhor do que o outro, Jesus fala assim: quem quer ser o primeiro de vocês aí? Você quer ser o primeiro? Então sirva. Vocês querem ser servido? Sirva. Quem quer ser o primeiro? Seja o último. Não foi à toa que Jesus lá falou assim, uma certa ocasião, e aí? O que ele
estão falando aí? Vocês acham que eu sou o Cristo mesmo? Se vocês nos acham que eu sou, vai com eles. Aí Pedro fala, Senhor, como? Não dá. Como nós vamos com eles se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Só o Senhor tem a palavra, meu Pai. Só o Senhor, Jesus. Então não dá para ir para os caras. Nós estamos vivendo e várias vezes nós vemos os discípulos pisando na bola. Por quê? Precisava de Jesus. Então, irmãos, que nesse dia, essa palavra fique no seu coração. Fique no meu e no seu coração. Cruz, sangue. Coroa de espinho, para que a gente pudesse ter esse processo de salvação nos nossos corações. É uma palavra até dura, mas é verdade, irmãos. Não dá para a gente massagear o pecado. Quantas pessoas estão dentro da igreja? Quantas... É triste eu falar isso, dói meu coração. Eu fico chateado, eu fico triste, eu não falo isso aqui com alegria. Mas quantos pastores, pastoras, evangelistas, diáconos, presbíteros, estão matando vida, irmãos. Matando mesmo. Quantas pessoas têm me procurado, conversado comigo, mandado mensagem e falado, pastor, meu Deus, são cada coisa, irmãos, que eu escuto, que vocês não têm noção. Tem pessoas que está sendo até difícil fazer um processo, mostrar para eles e para elas que vale a pena servir a Deus, que vale a pena andar nos caminhos, mas foram arrebentados com palavras, com atitudes. 1 Coríntios capítulo 13, o amor de muitos. Está difícil, irmãos, está difícil. Por isso que louvado seja Deus por você que parou para assistir essa live, você que vai compartilhar essa live, você que tem se inscrito no meu canal, que o Criador te abençoe, meus irmãos. Muito obrigado mesmo. Foi o que eu falei, eu quero falar aqui para encerrar. Todos os vídeos que eu faço aqui, irmãos, não é procurando quantidade de like de pessoas, porque eu sei que é muito difícil, irmãos. É muito difícil você fazer um canal para que você viva de canal de YouTube pregando a palavra. A não ser homens e mulheres de Deus que tem bastante seguidores, tem uma igreja grande. Para eles ali, louvado seja Deus, foi uma luta muito grande também para eles. Eles começaram pequenos e através da unção, daquilo que foi pregado, hoje eles têm ali várias pessoas, mas que eu tenho certeza que também não foram ali o intuito deles ali. E não é o meu intuito, irmãos. Eu não estou aqui pregando para ganhar likes, para querer ser visto, para querer me mostrar, não. Eu falo
pro pai. O pai é testemunha disso. Eu faço esses vídeos para querer levar a palavra para as pessoas, porque tem muita pessoa que está comendo muita porcaria, irmãos. Muitas pessoas frustradas, né, nesse negócio de religiosidade, Bruno. É verdade, Igor. É verdade. Não é verdade, irmãos? Meu irmão Beto, né? A palavra dói, mas é um tapa mesmo, meus irmãos. É verdade. Mas eu não estou procurando, sabe, seguidores. Não, eu quero que Cristo busque seguidores. Por isso que eu faço uma palavra. Eu pego no maior carinho, irmãos, para fazer. Mas eu estou muito feliz, sabe? Eu estou muito feliz. Porque assim, eu sei que não é fácil, irmãos. Não é fácil. E graças ao Pai, estamos com 84 pessoas, irmãos. 84 pessoas aí. Não me seguindo, mas gostando da